Olá, eu sou a Drica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. E se você não está inscrito ainda, se inscreve, que aqui assim a gente tem sempre um papo interessante para conversar, fazer reflexões e trazer um pouquinho de consciência. Hoje eu quero falar um pouquinho que eu percebi dentro dos meus atendimentos que as pessoas têm muito medo de entrar em contato com aquela parte inconsciente delas. O que quer dizer isso? Bom, no tarô, por exemplo, no tarô, a gente fala muito de sombra e luz, que existem esses dois aspectos, nós estamos na dualidade. Então eu falo assim, ó, nós não somos só luzinha, né? A gente até quer, a gente tem essa vontade de só olhar para a luz, para a bondade. Porém, a gente ainda carrega aspectos dessa sombra, dessa inconsciência dentro de nós. E muitas pessoas têm medo de entrar em contato com esse lado, porque elas acham que elas vão se perder naquilo, ou que elas têm que ser sempre positiva e que não tem que ignorar esse lado para que ele suma. Mas não, aquilo que você rejeita, ele cresce dentro de você. Então, na verdade, você não parar para observar isso, fazer um trabalho para mergulhar para dentro de si, para entender esses aspectos que estão ali dentro. Às vezes é raiva, às vezes é frustração, tantos sentimentos que você está tendo ali, e medo, ressentimento, mágoa, tantos sentimentos ali dentro que você não está, você está fingindo para você mesmo. Então, assim, é importante dentro do trabalho de autoconhecimento, você trazer essa consciência para aquilo que está, porque isso está afetando a sua vida. Então, assim, e se afeta a sua vida num sentido tão amplo, porque ele te controla. Se você não percebe esses aspectos de você, aquilo vai te controlar. Porque é como se fosse assim, a gente tem consciência desses aspectos da nossa psique e do tudo que envolve, que é composto, nossas dores, nossos traumas, o que a gente carrega dentro de nós, nossas distorções, nossas defesas, é tudo a que a gente tem consciência, é como se fosse o iceberg. Só aquela camadinha que a gente tem consciência, aquela parte todinha do fundo é inconsciente. Então a gente precisa realmente fazer esse mergulho, esse trabalho, não ter medo, porque as pessoas têm, eu percebo que tem medo assim, eu vou me perder nisso aqui tudo se eu ficar olhando para isso. E não, na verdade não é isso. Você vai olhar para esses aspectos que não te definem, eles não te definem, eles são uma parte e que você vai conhecer para que você possa realmente escolher, ter escolhas. Porque se eu não tenho consciência, eu sou dominado. Então a gente tem um conceito muito também assim de, antigamente a gente trazia aqueles conceitos de é tudo anjo e demônio. Depois ficou uma parte, depois veio uma época que era tudo assim, muita ciência, muito materialismo, não existe demônio, não existe anjos, mas na verdade existem forças do mal e existem forças do bem. Ponto. Para quem está na espiritualidade ou não, não interessa se você acredita ou não, existem essas forças. E a força do mal, ela só vai poder te atingir a partir de uma porta de entrada dentro da sua consciência. Se você não tiver aspectos negativos ou sombras dentro de você, não tem como te atingir, mas todos nós temos. A gente tem que entender que nós não estamos aqui para alcançar a perfeição. Nós estamos aqui para ganhar consciência. Consciência que vai fazer com que a gente volte para a casa do Pai. Não tem aquela parábola que fala voltar à casa do Pai? É o quê? Resgatar a nossa consciência do ser divino que eu sou. A gente poderia falar que somos anjos caídos. Não teve a queda? A queda quer dizer queda para essa dimensão dual, ela é muito densa, então a gente esqueceu, houve um esquecimento de quem nós éramos. E assim, eu vejo muito sobre esse Deus, como que ele criou o universo, como que ele criou o mundo, com o seu amor infinito, com a sua criatividade, com a sua beleza. Deus tem todos esses atributos de beleza, de criatividade, de amor infinito, de verdade, sabe? E esses atributos que a gente tem que resgatar porque existem dentro de nós. Mas é um caminho, é uma jornada.
Mas para isso a gente tem que querer, porque quando a gente resiste, aquilo persiste. Então, assim, sair da defesa para que a gente possa realmente dar passagem para conhecer esses aspectos dentro de nós. Aí sim você não é controlado mais. Muitas vezes a gente acha que tudo está acontecendo na nossa vida é por causa do governo, é por causa da sociedade, é por causa de outra pessoa, mas não é. É reflexo do que está dentro de nós. Se tem guerra hoje, ainda nesse planeta, é porque parte de nós, uns mais, outros menos, claro, porque a gente vai ganhando consciência em cada encarnação que a gente vai ganhando mais consciência, e vai tendo experiências, e a gente vai melhorando. O intuito é melhoramento contínuo. Então, cada reencarnação, você vai ganhando um pouquinho mais de consciência se você anda. Porque você também pode paralisar, não pode não andar. E aí não vai ganhando, não despertando. Não fala do despertar? É isso, consciência. Eu vejo mais do que só isso. E as coisas começam a refletir a partir de nós. Se o mundo ainda não está um mundo perfeito, harmonioso de Deus, né? A gente pode falar no mundo do Jisoo, da perfeição, de onde a gente veio, perfeito, mas essa realidade não. Existe muita escuridão ainda aqui, existem pessoas totalmente adormecidas. E é complicado quando a gente tem um pouquinho de consciência, estar convivendo com essas pessoas ainda muito adormecidas, que ainda estão muito da crueldade, machuca parte de nós. Mas aí, veja bem, se existe escuridão dentro de mim, eu entro no julgamento. Quantas vezes eu já vi pessoas, assim, às vezes acontece uma crueldade, vamos supor, tem uma história aqui de Florianópolis, do Orelha. Os jovens se reuniram, eu só sei que eles judiaram, né, esse cachorrinho até matar. Tinha muito na internet pessoas desejando a morte deles. Fala assim, eu espero que eles morram, que eles apodreçam na cadeia. Ok, aquela pessoa está ferida, porque aquela pessoa tem amorosidade, tem compaixão com o animalzinho, mas veja bem que tem o lado sombra falando também, porque ela está desejando um mal para uma outra pessoa, um outro ser humano. Você entende que ali tem uma dualidade, que tem dois aspectos ali funcionando, a compaixão e também o ódio? Tem os dois aspectos. Então, esse é o problema, porque a pessoa não vê isso, ela acha que ela está defendendo bem, mas não está. E às vezes o mal, ele trabalha justamente em pele de cordeiro. Então, quando fala, por exemplo, de armas, é a favor de armas, todo mundo tem que ter arma. Imagine um mundo perfeito, um mundo de regeneração. Não vai ter essas coisas. Pensa bem como aqui é dual e tem esses aspectos de luta, de disputa, né? A gente já é instigado a disputa. Agora vai vir a Copa do Mundo. Todo mundo acha delicioso. Eu também acho. A gente cala a torcida, é Brasil, o Brasil ganha, aí não ganha, ai, o outro ganhou, ai que chato, ai não queria que ele ganhasse. Perceba que também existe ali uma disputa, uma rivalidade. Há uma rivalidade. É dual. Porque quando é unificado, é puro amor, não estimula os seres humanos a entrar nessa dualidade, nessa disputa. Aqui tudo é muito disputa. Às vezes, para você fazer um vestibular, uma faculdade, às vezes, por exemplo, quando você vai para a federal, tem o vestibular, só o melhor ganha, só o melhor passa. As pessoas, então elas têm as oportunidades conforme o resultado delas ali. Então está sempre disputando com alguma coisa, um cargo você está disputando com a pessoa, é disputa o tempo todo. A gente é instigado, é Big Brother, é tantos programas que passam também, que levam a gente até a nossa, aguçar a sua reatividade. E a gente tem que prestar atenção nisso. A gente não presta atenção no que você está vendo, aquilo está te controlando, te levando na onda. Quando você está lá no Big Brother, por exemplo, e a menina fez lá e falou, nossa, tomara que ela saia, e você começa a desejar, e você entra na reatividade, não, eu tô com raiva daquela menina, tô com ódio daquela menina. Olha aqui, então existe um aspecto em mim. Se eu estou no julgamento do outro, existe um aspecto em mim de inveja, de despeito. Então, o nosso trabalho como pessoas que estão buscando consciência
é fazer essa investigação, esse mergulho para dentro de mim e descobrir esses aspectos, não fugir. Fugir está errado, porque eles não vão sumir. Eles ficam na profundeza da sua psique, te controlando. E aí fora também, as coisas que são das trevas, vamos dizer assim, do mal, que estão por aqui também, como o bem também está, eles vão achar essa porta de acesso para te afetar. E você vai achar que você está trabalhando para a luz, que você está na luz. Você nem vê que você está sendo controlado, manipulado. A gente só tem escolha quando a gente toma consciência. Consciência, gente, é tudo. É tudo. Então, o nosso trabalho é fazer esse movimento para dentro, esse mergulho para dentro de nós. E tem formas de fazer isso. Tem a revisão diária que está aqui no canal, que eu já ensinei para vocês. Pode entrar aqui no canal, olhar aqui, revisão diária, uma prática. Vocês podem fazer, por exemplo, uma terapia. Eu gosto, a terapia que eu uso com os meus clientes é a focalização. Isso vai cavando, a pessoa vai entendendo quem ela é, esses aspectos vão aparecendo, essas dores, esses traumas, a raiva, por que eu sinto isso? Tudo vai aparecendo. E é em fragmentos, gente, a gente vai fazendo essas limpezas também, é passo a passo, não é tudo de uma vez, a gente não aguentaria de fazer liberação tudo de uma vez, é em fragmentos, é em camadas, como se fosse uma cebola, você descasca a primeira cara, depois tira outra, e a gente tem para trabalhar aí, ó, o resto da vida, coisas para a gente ressignificar, e a gente vai ter uma melhora orgânica daquilo ali. Aí vem a raiva, eu já entendo a raiva, eu já sei por que eu sinto a raiva, foi lá na minha criança que se sentiu injustiçada, então essas raivas, ela tem uma conexão com o sentimento de injustiça. Nossa, toda hora que aparece situações que eu sinto raiva, tem injustiça no meio. Então eu já, aqui, já mapeei que a injustiça me causa raiva. Então, agora quando eu vou ficar atenta, quando acontecer uma injustiça na minha vida, alguma situação que eu senti raiva e eu perceber que eu já estou sentindo que é uma injustiça, porque é o que há dentro, afora, é espelho, então as experiências vão vir através disso, dos conteúdos que tem em mim, então eu já vou ter escolha, porque eu já sei que eu sinto, que eu tenho esse sentimento de injustiça, esse programa, e eu vou ficar atenta àquilo. E aí, na hora que a raiva vier, eu não vou entrar na reatividade. Eu vou para respira, respira, vou para o corpo, eu posso sentir onde está minha raiva, está aqui no cardíaco, aí eu fico ali um pouquinho respirando, percebo, só não tento tirar, não tento julgar, não tento resolver, eu só fico percebendo ela dentro do meu cardíaco, fazendo companhia. Só isso que eu preciso. Aí pode vir aquela dor profunda, deixa, faz companhia para essa dor também, atravessa ela. Porque quando você atravessar ela, não resistir, ela perde força. Ela perde força. Faça isso. Isso é vivencial, gente. Você acha que eu não faço em mim? Tudo isso que eu falo, essas travessias, eu faço em mim. Quantas travessias eu fiz? Às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar essa dor? Mas aguentava, eu ficava firme, sustentava. E quando ela passava, era um alívio. É um alívio. E aí você vai melhorando. Quando você, organicamente, você vai se percebendo diferente. A vida vai abrindo portas para você que antes não tinha. Por quê? Porque você se trabalhou esses conteúdos do seu inconsciente. Às vezes a gente pensa assim, qual que é Cristo, né? O que ele representa? Cristo representa não só um conceito religioso, mas ele representa a verdade, o amor. Ele é a personificação de Deus aqui na Terra. E aí ele representa esse amor, essa verdade, essa compaixão. Então, assim, a gente tem que perceber isso. Existe um termo também que a gente fala, orai e vigiai, né? Acho que está na Bíblia, né, também que fala isso, né? Eu não sou religiosa, mas já passei por várias religiões. Hoje eu sou conectada com algo maior, mas dentro da minha essência, então está dentro essa conexão com o meu eu superior, com a minha essência divina. Mas eu quero trazer aqui para você uma consciência do orai e vigiai. Orai é quando você se conecta com algo maior.
sabe? Você pode conectar numa oração, não pedindo coisas, ou pedindo para ele salvar você de alguma coisa, me tira, me livra disso aqui. Não. Você vai se conectar, mostre-me a verdade sobre mim. Mostre-me a verdade sobre mim. Isso é uma oração linda. Bata e a porta abrirá. Também tem isso. Quando você pede em oração, você é atendido. Então, mostre-me as sombras que ainda existem dentro de mim, aspectos inconscientes que estão dominando a minha vida. Fale isso. Peça através de perguntas. Perguntas são pedidos e são muito fortes. E vai abrindo o leque para que você se conheça mais. E as coisas vão aparecendo. Então, o Cristo, ele traz isso, essa nossa conexão com algo maior. Então, o orai e vigiai, o orai, na verdade, o orai, ele fala sobre isso, sobre essa conexão. E bater na porta, pedindo mais consciência sobre si mesmo. E vigiai é vigiai os seus pensamentos, vigiai seus sentimentos. Sabe que a gente tem uma coisa muito, todos nós temos, né? Muita coisa de julgar. E é tão mecânico. Quando você vê, se olha alguma coisa, você já está julgando a aparência da pessoa, você já está julgando se ela está com ruga, se ela está com o cabelo branco, se ela está gorda, se ela está magra, a voz dela, tudo. A gente começa a julgar as pessoas. Ah, esse é bom, esse é mau, esse está fazendo certo, esse não está fazendo errado. O tempo todo a gente tem isso, sabe? Então, assim, orar e vigiar, o vigiar quer dizer isso. Vigiai meu coração, para que eu me mantenha puro. Vigiai a minha mente, para que eu não seja levada pelos outros nesse mar de pensamentos, que a gente está num mar de pensamentos, e a gente recebe influência do coletivo. Essa intrusão mental a gente recebe também do coletivo. Por isso que esse discernimento, a presença, a respiração, parar um pouco no dia, respirar pelo menos 5 minutos e perguntar como eu estou hoje, sabe? Isso vai levando você cada vez mais para a presença. E o convite aqui hoje é isso: consciência, presença, para que cada vez a luz que habita em você cresça. No tarô tem um arquétipo também que é o eremita. O eremita é aquele que mergulha para dentro de si e ele tem um lampião. Esse lampião é o símbolo para ele iluminar as sombras que ainda existem dentro dele. Então, o convite hoje para você é esse, para que você mergulhe cada vez mais e ilumine as sombras que ainda existem dentro de você, para que você possa ter uma vida muito melhor, muito mais plena, com mais felicidade, alegria e glória. A gente está aqui para ganhar consciência e voltar para a casa do Pai. É assim que a gente volta para a casa do Pai, tendo consciência. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com alguém e se inscreva no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.